Ô, gente, essa é a parte 2, o cachorro roía. E alguém que... Mano. Ó. Então, gente, Caru quer pra Calampina. Caro. E antes daí... E alguém que... Eu não vou ficar com o pé piorando, não. Eu só gosto de ver a pequete de aqui. E... esse dia aqui. Então, gente... fica perdido. Então, agora fica perdido. Tchau. Bem, eu acho que a maioria de vocês já deve saber do caso do Orelha, até porque a repercussão que isso tomou é absurda. Canais televisivos falando sobre, cantores famosos querendo justiça, e é claro, né, as redes sociais inteiras falando do caso. Tem até pessoas de fora que sabem disso. Então, nessa altura do campeonato, você já deve saber desse caso. Além de que é um caso bastante revoltante. Então, eu acho que você já sabe o que rolou. Mas para quem não sabe e não está entendendo nada do que tá rolando, relaxa, que eu vou dar uma breve resumida. Então, lá em Florianópolis tinha um cachorro comunitário se chamado Orelha. E nisso ele era tratado bem, tinha um carinho enorme das pessoas. Ele era amado por todos lá. Só que em um dia qualquer de janeiro, um grupo de 4 adolescentes foram dar um passeio lá e acabaram encontrando o abrigo do Orelha. E nesse momento tava o Orelha e um cachorrinho caramelo. E nisso eles chamaram os animais, cercaram eles e acabaram fazendo uma maldade terrível. Eu não vou resumir mais do que isso, porque tem um vídeo aqui no canal para justamente falar o que rolou. Mas o que aconteceu foi isso. E também, né, eles tentaram afogar o cachorrinho caramelo. Só que ele acabou fugindo, graças a Deus. Mas o Orelha, ele infelizmente não conseguiu ter a mesma sorte que o caramelo. E ele ficou sendo torturado por 4 adolescentes. Em resumo é isso. É uma história bem triste, que eu sinceramente chorei muito quando descobri o contexto disso. Porque... pô, é só um animalzinho, ele não fez mal a ninguém. Mas mesmo assim, esses filhos da mãe, eu falo isso porque eu não quero falar outra palavra, fez essa maldade terrível com esse pobre animal. Mas aí, depois disso, um dos moradores das cidades acabou encontrando o Orelha no chão. Ele não tinha morrido, porém estava com ferimentos graves e agonizado de dor. E nisso, o morador que achou ele levou às pressas pro veterinário. E chegando lá, os veterinários viu a situação do Orelha e viu que ele estava sofrendo muito com as dores e infelizmente o Orelha precisou ser submetido à eutanásia. É um caso bastante triste, um caso que chocou o Brasil inteiro, mas a situação só piorou quando os pais desses meninos simplesmente acobertaram o que eles tinham feito, ameaçando pessoas de processo, silenciando quem divulga o caso. Eu vi um cara sendo ameaçado para apagar um vídeo que ele fez sobre esse caso. E cara, como que tem pessoas que têm coragem de defender seres humanos assim? Eu não entendo o que passa na cabeça deles. Parece que eles nem viram o que aqueles monstros fizeram. Mas por se tratar de filhinho, estão defendendo eles. E tudo fica mais claro o porquê daqueles monstros fazer aquilo com aquele animal inocente. Porque infelizmente existem pessoas que protegem isso. Ah, mas calma, são filhos deles. Eles estão no direito de defender. O que esses manos fizeram não foi jogar uma pedra na casa do vizinho. E sim, o que eles fizeram foi tirar a vida de um pobre animal. E tipo, não importa se é filho, o que eles fizeram não tem motivo para defender. Se eu tivesse um filho ou sabesse que algum parente meu fez algo do tipo, eu simplesmente ia ficar decepcionado com ele para sempre. E também eu mesmo ia entregar para a polícia. Mas nesse caso, pais que deveriam dar uma lição de moral para os próprios filhos simplesmente estão defendendo e ainda silenciando quem fala disso. E bem, no meu último vídeo eu falei que geral queria justiça. E olha, é com uma grande alegria que eu falo que está acontecendo. Os meninos que foram para Disney simplesmente foram expulsos de lá. Os nomes, endereço, escola que eles estudam, rosto, tudo que envolve eles foi vazado na internet. E também, né, cagaram na porta de um dos meninos que fizeram isso. Então sim, as consequências estão rolando. Mas isso é só o começo. Porque o que eles fizeram com a Orelha tem que ser cobrado. E é isso que está acontecendo. Porém, eu digo que dá para fazer mais do que isso. O Orelha, ele tem que ser vingado.
E os meninos que fizeram isso têm que pagar por cada sofrimento que eles causaram na vida do Orelha. Mas aí, né, no meio desse caso, um dos 4 meninos que fizeram aquilo com a Orelha veio à tona e acabou se pronunciando sobre isso. Sim, ele ainda teve a audácia de se pronunciar depois do que fez. Mas o negócio ele fica pior quando você para ver esse tal pronunciamento que ele fez. Não sou um monstro como a mídia tenha falado. Não, imagina, só tirou a vida de um pobre animal. Não é um monstro não. Confia. Foi apenas uma brincadeira entre amigos. Eu estou arrependido do que fiz. É, né? Só agora que o pessoal foi atrás da sua cabeça e depois de você ter feito aquilo, você fala que tá arrependido, né? É fácil se arrepender quando dá merda. E olha, eu sei que você não tá arrependido de verdade. Só está com medo do que pode rolar com você e seus amiguinhos. Eu te entendo, mano. Quando a água bate na bunda, é fácil se arrepender. Mas aí eu te pergunto, você se arrependeu quando foi fazer aquilo? Você se arrependeu depois de ter torturado um cachorrinho? Mas eu te entendo. E relaxa, não precisa ficar arrependido, porque ninguém vai dar bola para o que tu falar. Porque o que você e seus amigos fizeram é algo totalmente imperdoável. E relaxa, amigão, quando você vier pro Brasil de volta, o pessoal vai te receber com o maior carinho do mundo. Carinho entre aspas. E não, galera, isso daqui não é uma montagem. Simplesmente foi um dos meninos que falaram isso. E a parte que eu não acredito nesse pronunciamento é que ele fala que foi uma brincadeira entre amigos. Aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Isso daqui é uma brincadeira, pessoal? Torturar um doguinho até a morte é uma brincadeira? Mas eu entendo ele tá com medo. Como eu disse antes, quando a água bate na bunda, o desespero vem. Mas relaxa, amigão, o pessoal vai fazer a mesma coisa que vocês fez com a Orelha, só que 1000 vezes pior. Eu fico puto com isso, porque além do babaca fazer aquilo com o animal, ele ainda vem e fala que é uma brincadeira, e fala que está arrependido, o que não deixa só eu, e sim todo o Brasil puto com isso, porque o que eles fizeram foi um maus trato aos animais. Aí ele vem e fala que é uma brincadeira, e é por conta disso que eu fiquei mais puto com esses manos. Se antes já tava puto, agora eu fiquei pior, porque sei lá, mano, isso daqui não é uma brincadeira, e sim é uma maldade humana. É algo que você vê e fala, não é possível que o ser humano tenha coragem de fazer isso, ainda mais se tratando de um animal inocente. Isso daqui pode ser tudo de ruim, menos uma brincadeira. O Orelha, ele era uma vida. Se vocês estão no anime e acham que isso é brincadeira, aí a problemática é de vocês. Mas saiba de uma coisa, vocês não fizeram uma brincadeira entre amigos, e sim, vocês fizeram um ato cruel. E ainda assim, eu torço todos os dias para que vocês sofram por tudo que fizeram na vida do Orelha. Isso daqui não é um videogame, é a vida real. Vocês não brincaram. E sim, tirou a vida de um ser inocente que estava quieto no seu canto e não estava fazendo maldade alguma. E se por acaso acontecer algo de ruim na vida de vocês, saiba que tudo isso que vocês passaram e vão passar se trata de consequências dos seus atos. E depois do pessoal fazerem algo bem pior que vocês fez na vida do Orelha, eu vou falar que foi uma brincadeira também, seus malditos. Eu só não falo outra palavra porque o YouTube pode simplesmente me punir por falar algo pesado. Mas saiba que eles são muito mais do que uns simples malditos. Que a justiça seja feita. E eles pagam por tudo que fizeram na vida do Orelha. E que o Orelha descanse em paz. E antes do vídeo acabar, eu quero dar uma breve pauta aqui. Então, lá em Paraná tem um cachorrinho chamado Abacate. E ele também era um cachorro comunitário. Mas infelizmente eu recebi uma notícia que ele foi morto a tiros. O cara que fez isso ainda não foi encontrado. Mas eu rezo para ele ser encontrado. E esse caso foi logo em seguida do caso do Orelha. O mundo tá perdido mesmo. E no final das contas, era apenas cachorrinhos inocentes que não fizeram mal a ninguém. Mas mesmo assim, pessoas horríveis fizeram algo trágico com eles. A única coisa que eu quero agora é justiça. Quero justiça por esses 2 animalzinhos que infelizmente tiveram um fim cruel. E uma outra coisa mais absurda, que foi no caso do Orelha, é que a Justiça de Florianópolis simplesmente falou isso daqui. Justiça manda retirar conteúdos que expõem adolescentes no caso do Orelha. Eu vi de tudo nessa vida. Só que o que eu não esperava que ia defender esses 4 humanos do que um pobre animal. Além de que tem pessoas falando que é apenas uma criança. E eles não merecem passar por o que estão passando. Ai, que a justiça humana seja cobrada. E que censura nenhuma impede isso.
Que coisa linda, hein? A quarta maior cadeia televisiva do mundo teve a chance de dar mais visibilidade para o assunto mais chocante do Brasil, teve a chance de explicar para quem não sabia disso ainda e, é claro, fazer justiça pelo doguinho. Mas ao invés disso, só mostrou que o dinheiro compra a verdade, colocando até pessoas que foi injustiçada no meio disso como se elas fossem os verdadeiros culpados da história. Que coisa linda, hein, Rede Globo? Vocês que deveriam ter feito um belo trabalho, acabou fazendo um lixo. Bem, vamos lá, porque eu tô poucas ideias hoje. Então, nesses últimos dias, eu fiquei sabendo que o Fantástico ia falar sobre o caso do Orelha, e nisso a expectativa foi lá em cima. Por se tratar de uma rede gigantesca, todos ficaram ansiosos para o que eles iam falar, imaginando que eles iam fazer um bom trabalho. Enfim, foram dias falando disso. Até que chega dia 1 de fevereiro, o grandioso dia que o Fantástico ia falar sobre isso. Todos estavam esperando, achando que eles iam ajudar nesse caso, mas além disso, eles passaram pano. E não é meme, não é clickbait, realmente isso aconteceu. E cara, tem tanta coisa nessa reportagem que me tirou do sério. Porém, para quem não sabe do que eu estou falando nada mais, nada menos do que o caso Orelha. Um cachorrinho de Florianópolis que foi torturado até a morte por 4 adolescentes. E depois dessa notícia sair, o Brasil e uns países se revoltaram com isso. É sério, o que tinha quando essa notícia saiu era só pessoas falando desse caso. A internet parou nesse momento. Na real, o mundo parou. Para você ter ideia, o Brasil inteiro se juntou querendo justiça sobre esse caso. É sério, todo mundo se juntou, sem rivalidades, sem treta ou com um outro intuito. O pessoal queria apenas uma coisa: justiça pelo cão Orelha. Mas aí, né, no meio desse caso, começou a aparecer muitas coisas absurdas no meio disso. Como, por exemplo, isso daqui. Justiça manda retirar conteúdos que expõem adolescentes no caso Orelha. E se isso não é absurdo ainda, temos aquela cena, onde que 2 meninos do caso que foram para a Disney, e quando voltaram, os policiais estavam lá para simplesmente reforçar a segurança dos adolescentes. Ou aquele caso que os pais dos adolescentes estavam processando e ameaçando quem falava disso. E se isso não é absurdo ainda, agora temos essa reportagem da Globo. Bem, eu não vou colocar clipes aqui, se for colocar vai ser borrado, porque eu não quero receber um processo nas costas. Enfim, eu vou dar uma breve resumida dessa reportagem e no fim vocês dão as suas opiniões. Então, a reportagem inteira, ela é rasa. Aparentemente, eles não quis ir mais a fundo nesse caso, procurar provas, tentar saber mais sobre esse caso e o mais importante, ver o que todo mundo falou até o momento era real. Mas só que não foi bem isso que rolou. Como eu disse antes, a reportagem inteira ela é rasa. Eles não foram mais a fundo disso. E nisso houveram tantas coisas nessa reportagem que chega a deixar qualquer um puto com isso. Um dos exemplos mais claros disso é a parte do porteiro. Então, você se lembra do porteiro? Sim, o mesmo porteiro que supostamente tinha gravado o ocorrido. Então, na reportagem ele fala isso daqui. Eles tinham quebrado garrafa, arrombaram, subido, tem vídeo eles em cima da barraca. Ele também foi questionado sobre o que sabia sobre a morte do Orelha. Agora lá sobre a situação do cachorro, eu não posso acusar que foi eles. E eu digo pra senhora, se eu tivesse visto ele bater no cachorro, eu diria que era eles. E agora fica uma pergunta aqui. Como antes esse cara tinha provas e como agora ele não tem? Bem, para mim ele foi coagido nessa reportagem. Ameaçaram ele de alguma forma ali para isso acontecer. Porque não é possível. Como uma coisa que antes estava em confirmação há semanas. E só foi ela chegar na Globo que essa confirmação simplesmente para de existir. Para mim, o cara foi coagido sim. Porém, eu não estou afirmando nada. É só meu ponto de vista sobre essa reportagem. Mas é claro, a reportagem ela não se resume apenas isso. Além disso, eles falam do caso do cão caramelo. Mas diferente da parte do Orelha, que ele nega ter gravado, aqui um homem, não sei quem é, ele confessa que os adolescentes estavam brincando com o cachorro. Que né,
nessa altura não é bem uma brincadeira. Mas sim, ele confessa que os adolescentes levaram o caramelo para a água e depois disso o caramelo ficou com medo e correu. Exatamente o que a gente já sabia sobre esse caso. Mas a gente teve a confissão dele, diferente do porteiro, que antes ele tinha gravado e depois supostamente não viu nada. Nessa reportagem inteira, o que salva só é a parte do caramelo, porque de resto, pô, que reportagem lixo. Parecia que eles queriam mais acobertarem o caso do que realmente investigar o caso. Porque se eles quisessem investigar, eles iam a fundo e iam atrás de informação. O que não foi o caso. A reportagem inteira ela é muito vazia. Além de que eles passam muita mão em cima de inocentar os adolescentes, falando que não tem prova, que sinceramente é uma atitude muito covarde da parte deles. E também eles não buscam ir atrás da verdade, muito longe disso. Toda a reportagem ela é vergonhosa, o que me deixa puto com isso. Eles tiveram a oportunidade de dar visibilidade a esse assunto e esclarecer a verdade. Só que eles escolheram fazer um negócio raso e sem alma. É sério, a única coisa que salva nessa reportagem é a parte que eles falam do caramelo. E depois daí, as coisas só vão de ladeira abaixo. Porque realmente, não dá para negar que ele estava passando pano para os adolescentes. Só faltava dizer que o Orelha se machucou sozinho. Porque, na moral, mano, o que foi isso que eu acabei de ver? Essa reportagem, ela foi uma decepção. Essa é a verdade. Ainda mais vindo da Globo, né? Eles estavam dando a impressão que esse caso estava sendo muito exagerado por conta da repercussão que isso tomou. E é incrível uma coisa assim. Parece que cada coisa nova que chega nesse caso piora ainda mais a situação. Primeiro foi a ameaça dos pais, depois veio o papo de retirar conteúdo, e por fim, essa reportagem. Parece que eles querem mais acobertarem o caso, no caso os adolescentes, eles querem de qualquer forma mostrar que os adolescentes não foram os reais culpados disso. Enquanto isso, o Brasil inteiro sabe a verdade. Na minha opinião, eles só estão tentando calar as coisas que estão públicas, e tentando deixar o assunto morrer o mais rápido possível. Mas o Orelha, que foi brutalmente espancado, não aconteceu nada a ele envolvendo a justiça e pessoas grandes. Só a população tentando fazer algo. E as pessoas grandes, nada. E depois dessa reportagem, eu sinto que não vai acontecer nada a respeito disso, envolvendo a justiça brasileira. É claro, né? Depois daquilo, da justiça pedindo para remover conteúdos que expõem adolescentes, eu já pressentia isso. Porém, eu tava com um pingo de esperança nessa reportagem. E quando chega o dia, eles não entregaram nada além de um conteúdo péssimo. É o famoso falaram tudo e não entregaram nada. Eu acho incrível isso, só porque os adolescentes são riquinhos e estão acobertando isso. Mas se o caso fosse diferente, se os adolescentes não fossem bem financeiramente, eu acho que o caso ia ser bem diferente. As pessoas realmente iam atrás de investigar e não passar a mão na cabeça e falar que tá tudo bem. Mas infelizmente não é o caso. E é por conta disso que estão passando pano e tentando acobertar esse caso de qualquer forma. Porém, isso não vai rolar. O Brasil, ele não vai se calar enquanto não houver justiça. E se caso pessoas grandes não fazerem nada, a gente mesmo vai ter que fazer algo a respeito disso. E só assim para haver justiça. Porque se depender de pessoas grandes, a gente só vai ficar na esperança mesmo. Poxa, velho, essa reportagem ela poderia ajudar muito. Mas só que eles não se deram o trabalho de fazer algo decente e construtivo. E por isso que saiu essa bosta. Uma reportagem vazia, que tenta mostrar que esse caso estava sendo muito exagerado. E é claro, né, a mudança de narrativa no meio disso. Antes, eles falavam que tinha vídeo e etc. Mas só que nessa reportagem, o próprio porteiro afirma não ter visto nada. E também eles minimizando o caso, né? Daqui a pouco eu não duvido nada que eles vão falar que o cachorro foi morto naturalmente. Porque se já está rolando mudança de narrativa no meio disso, eu não duvido nada que isso aconteça. Enfim, no fim de tudo, a gente chegou à conclusão que o dinheiro fala mais alto do que a lei e a justiça.
Sabe quando você cria expectativa de verdade em algo, no final percebe que foi só ilusão? Foi exatamente isso que aconteceu com a reportagem do Fantástico sobre o caso do Cão Orelha. Uma das maiores emissoras do mundo teve acesso a um dos maiores casos revoltantes do Brasil recente e, ao invés de aprofundar, investigar, esclarecer, preferiu entregar uma matéria vazia, fria e sem coragem. Uma reportagem que soa muito mais como uma tentativa de controle de narrativa do que um jornalismo. Nos dias que antecedem a exibição, a expectativa era enorme. Afinal, estamos falando de uma rede gigantesca com recursos, influência e alcance nacional. Muita gente, incluindo a mim, pensou: agora a verdade vem à tona, agora alguém grande vai investigar, agora esse caso vai ser tratado com seriedade que merece. Mas quando a reportagem foi ao ar, o sentimento geral foi só um: frustração. Acho que nem precisa falar, mas quem esqueceu um pouco do caso, existia um cãozinho comunitário chamado Orelha que foi brutalmente morto por uns adolescentes. Também tinha mais um, o Caramelo, que foi vítima de tentativa de afogamento, mas conseguiu fugir ileso. Só que conforme o caso avança, coisas muito estranhas começam a surgir. Decisões mandando tirar conteúdos da internet, pessoas sendo ameaçadas por denunciar, adolescentes envolvidos viajando pra Disney e ao voltarem, recebendo proteção policial. Tudo isso já era absurdo por si só, mas a reportagem do Fantástico conseguiu piorar muito o cenário. O principal problema da matéria é que ela não aprofunda nada, não investiga de verdade, não confronta versões, não pressiona ninguém. Ela apenas apresenta os fatos de forma rasa e em vários momentos parece mais preocupada em suavizar o caso do que realmente buscar a verdade. O exemplo mais gritante disso é a mudança de narrativa envolvendo o porteiro. Durante semanas circulava a informação de que havia gravações do ocorrido. Era algo tratado como praticamente confirmado, mas curiosamente, quando o caso chega à Globo, essa informação simplesmente desaparece. Na reportagem, o próprio porteiro afirma que não viu nada e que não existe gravação nenhuma. Como algo estava confirmado há semanas, some do nada. No mínimo, isso deveria ter sido questionado com mais firmeza. O contraste fica ainda mais evidente quando falam do caso do cão Caramelo. Ali, um homem confirma que os adolescentes levaram o cachorro até a água e que ele saiu assustado depois. Ou seja, confirmaram exatamente o que já sabia. Essa é talvez a única parte realmente útil da reportagem, porque no resto, o tom é sempre o mesmo: minimizar, relativizar e insistir na falta de provas. O que incomoda não é só o que foi dito, mas principalmente o que foi evitado. A reportagem teve a chance de esclarecer, de investigar mais a fundo, de dar voz à indignação pública, mas preferiu um caminho seguro, sem riscos, sem confronto. O resultado é uma matéria sem alma que passa a sensação de estar mais preocupada em encerrar o assunto do que em resolvê-lo. Fica difícil não pensar que se os envolvidos não fossem financeiramente privilegiados, o tratamento seria outro. Talvez houvesse mais rigor, mais investigação, menos cuidado em passar pano. Enquanto isso, o Orelha segue sem justiça e a população mais uma vez tem a sensação de que no Brasil, quando o dinheiro entra em cena, a verdade sai de fininho. E isso infelizmente diz muito mais sobre o sistema do que sobre um único caso. Enfim, para mim não me alongar muito, porque eu acho que eu já falei bastante, justiça pelo Orelha, Abacate e todas as outras vítimas que tiveram, mas não vieram à tona. Essa é a única coisa que realmente queremos no fim das contas: justiça.